Olá, nós vamos conversar aqui sobre subjetividade. Este é um tema que dá a maior confusão. Ele é um tema importante na filosofia, talvez ele seja um dos eixos da filosofia moderna e contemporânea, ao lado da discussão da verdade e do significado, mas ele cria o maior problema para aqueles que estão se iniciando em ciências humanas e em filosofia. Por quê? Porque quando as pessoas estão estudando, começam a estudar nessas áreas, elas já estão distribuídas nas ciências atuais. E aí a subjetividade aparece seccionada e não se dá ao estudante a condição dele entender o fio da meada, que só é possível com a filosofia. Mas às vezes a própria filosofia também secciona o tema e a noção de subjetividade acaba se perdendo. Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos esclarecer em relação a isso é a seguinte: o termo sujeito, subjetividade, ele não tem o mesmo significado nos tempos modernos, na filosofia moderna, na ciência moderna, que tem para os antigos. Então, essa associação entre o eu e o sujeito, essa associação entre o íntimo e o sujeito, esta ideia da subjetividade como um campo da intimidade, ou como um campo do interno contra o campo do externo, esta noção dual sujeito-objeto é moderna. O termo subjetividade, sujeito principalmente, é um termo que na antiguidade tem uma outra conotação. Ele está ligado à questão mais gramatical, que a gente aprende também na escola, não é? O sujeito não é o eu, o sujeito é aquilo no enunciado que recebe as qualidades, que recebe os adjetivos, que recebe o predicado. Então isso é o sujeito. Não se liga um sujeito a um eu, a um indivíduo principalmente, né? Ou a uma entidade que represente aspirações de um eu. Não, isto acontece só a partir de Kant. Kant é que vai usar o termo sujeito e subjetividade depois, né? Com esta ligação com o eu. E vai falar de sujeito como sendo um elemento racional, ou, digamos assim, dentro do quadro do humanismo, o homem. Então isso precisa ficar bem claro, porque mesmo Descartes, que é dito aquele que cria a subjetividade moderna nos seus aspectos mais fundamentais da filosofia moderna, mesmo ele não usa o termo sujeito, ele usa o termo eu. É só depois que o termo sujeito se casa com o termo eu. Então esse é o primeiro conhecimento que se tem que ter para não criar essas confusões que aparecem por aí quando a gente fala de subjetividade antiga, subjetividade medieval ou subjetividade em geral. Bom, isso é uma questão terminológica, conceitual, porém terminológica. A outra questão é a própria noção de subjetividade posta pela filosofia moderna e pela filosofia contemporânea, e que aí se secciona nas diversas áreas, principalmente a área de psicologia e de sociologia. Por quê? Porque a noção de subjetividade, a noção de sujeito, está ligada a três instâncias. Primeiro, sujeito é alguma coisa que sabe e que sabe que sabe. Então, sujeito é consciente. A subjetividade é alguma coisa do âmbito da consciência. O saber que sabe e sabe que sabe. O saber reflexivo. É nesse sentido que a gente diz: o sujeito tem consciência, ele é consciente. Ele não é só ciente, ele é consciente. Ele se põe, né? Ele se põe e depois ele sai e olha para ele mesmo como se pondo. Essa é uma característica do sujeito. Essa é uma característica da instância chamada subjetividade.
segunda característica para nós irmos montando a noção de subjetividade moderna, para alguns o conceito, é a identidade. O sujeito, sendo o eu, ele é o mesmo eu em tempo e lugares diferentes, e nesse sentido ele é idêntico a si mesmo. Então, o si mesmo é igual ao eu, ok? Embora possa haver esta distância, né? Esta distância entre pôr-se como si mesmo e pôr-se como eu, que é a primeira figura, né, da nossa linguagem, a nossa chamada perspectiva de primeira pessoa, eu, né? Ok? Pois bem, então, o eu é igual ao eu. É uma identidade que não é igual à identidade A é igual a A, precisa tomar cuidado com isso. É um tipo de identidade específica que diz que o eu é igual ao eu. E este eu é, portanto, idêntico ao eu, né? A identidade. E essa identidade também pode, né, associar o eu a funções. Então, o eu é pedreiro, ferreiro, nobre, e nesse negro. E nesse sentido, o si mesmo, o eu, a identidade, ganha uma conotação social e não só individual. Pois bem, mas há também uma outra instância, e esta fundamental para que se note o que é o sujeito moderno. É a instância da autonomia. O Peter Sloterdijk, que eu acho fantástico para fazer essa definição de sujeito, essa montagem da subjetividade, diz que aí está, né, a capacidade do sujeito ser sujeito na hora que ele passa da teoria para a prática. Na hora que ele faz duas coisas. Ele se desinibe através de uma consulta. Uma consulta que, digamos assim, a essa altura do campeonato, nós podemos dizer que ela é tipicamente empresarial, moderna. Né? O que o sujeito faz? Ele se desinibe através de uma consulta. Nesta consulta estão as suas crenças e desejos, enfim, aquilo que ele chama de seus aspectos eivados de razão. Isso é que vai dar a justificativa para ele se desinibir, se pôr em ação a partir dessas crenças e desejos, ou seja, a partir desta teoria, digamos assim. Então, esta atuação dele, e que é a sua autonomia, ou seja, a colocação de regras por si próprio, é que vai lhe dar a condição efetiva de sujeito. Às vezes ele é uma consciência e às vezes ele é uma consciência com identidade, perfeito, mas ele é um eu ainda não sujeito. Ele se torna sujeito quando ele está pondo na jogada a autonomia. E aí ele cria uma quarta característica que é derivada, digamos assim, que ele é a imprevisibilidade. O sujeito pode surpreender. É por isso que se diz em alguns lugares, né? Entrou o fator subjetivo, entrou o fator humano. É porque a hora que entra esse fator, há a possibilidade da surpresa. Por quê? Porque nunca nós sabemos de fato, nós podemos averiguar, né? Mas na modernidade há o pressuposto de que nós não podemos saber qual foi a consulta feita, como que o sujeito se desinibiu, com quais crenças e desejos ele se desinibiu. O que fez com que ele se motivasse para um lado e para o outro? Ou seja, na consulta a si mesmo, quais as crenças e desejos que valeram para ele ir para um lado e para o outro? Nós podemos saber disso a posteriori, mas a priori não sabemos e, portanto, a ação humana se torna uma ação relativamente imprevisível. E há aí, portanto, a noção de liberdade, ou seja, o sujeito agiu e o sujeito age, o sujeito humano, sob liberdade. Se isso é verdade ou não importa. O que importa é que há essa imprevisibilidade por conta de nós não podemos prever de onde ele tirou a sua motivação. E há, portanto, aí, né, a nossa sensação de que o sujeito possui liberdade e autonomia. Tudo isso vai para a conta, na modernidade, do indivíduo. Claro, pode ir para uma classe social, pode ir para um espírito hegeliano, pode ir para uma nação, né? Quem vai fazer o papel do sujeito aí não importa muito, mas em geral nós atribuímos isso, né? E aí por conta
do nosso arcabouço liberal, nosso arcabouço humanista que domina toda a nossa cultura ocidental, nós atribuímos essa capacidade de ser sujeito ao indivíduo. Então, aí o indivíduo tem que lutar para ser consciente, ser idêntico a si mesmo e ser autônomo. Nesse sentido, ele se constrói como um sujeito e se põe como um sujeito. Ora, toda a filosofia contemporânea é uma crítica disso, por duas vias. Ou ela diz que a filosofia moderna inventou essa noção, e essa noção, na verdade, é uma invencionice, ninguém é capaz de ser sujeito. Ou ela diz que é possível sim ser sujeito, mas só que as próprias condições humanas criadas pelo próprio homem, na busca de ser sujeito, não o permitem ser sujeito. Então há essas duas críticas da filosofia contemporânea em relação à noção de sujeito ou subjetividade moderna, e boa parte da filosofia contemporânea é toda ela construída em cima de fazer a crítica do sujeito moderno por essas duas vias. É isso de básico que você tem que saber. Por que você se confunde? Porque quando você pega a psicologia, ela acaba estudando só o eu como identidade, como o si mesmo, não é? Quando você vai para a sociologia, ela acaba estudando o eu como identidade, mas não como identidade psicológica, como identidade social, ou seja, qual grupo no qual você pode pôr-se como si mesmo, quando um eu que é o mesmo, qual grupo você se identifica, e em qual grupo você ganha a terceira característica, que é a autonomia. Como é que você se põe como alguém que faz a sua própria história neste grupo. E às vezes você vai para a filosofia tentando integrar de novo esses saberes e não consegue, porque a própria filosofia já transformou os estudos de sujeito como estudos da consciência, então com filosofia da mente. Você fica perdido nessas divisões. É preciso voltar à história da filosofia, você preciso voltar, portanto, à filosofia, né? Não essa filosofia cientificizada que secciona as coisas, para compreender isso que eu acabei de falar e ter a noção de subjetividade completa, e aí sim você vai entender perfeitamente a filosofia contemporânea, que toda ela é uma batalha contra os aspectos metafísicos desse sujeito criado, ou contra os aspectos de invencionice desse sujeito criado, ou simplesmente considerar que ele existe, que ele pode ser conquistado, que ele está acoplado, né, ao agente social, que sempre está posto aí na sociedade, alguém faz o papel de ator social, porém ele não é alcançável. Com isso, você tem aí um bom mapa de um dos pilares da filosofia moderna e contemporânea. Você pode fazer o retorno e aplicar tudo isso à filosofia antiga com mediações e com cuidado, e aí depende da sua qualidade como filósofo, você pode. É isso.